E, para quem não conhece, a Miriam. Boa tarde a todos. A Miriam, ela é responsável, juntamente com a Jéssica, né, para suporte aí do leasing operacional. O Rafael, nosso Rafael está aqui no chat, onde ele vai transmitir as dúvidas, né? Nós vamos hoje esclarecer dúvidas que ainda pairam sobre o leasing operacional, para que auxilie vocês juntamente aos clientes e tragam mais negócios. Eu gostaria de falar, primeiramente, um pouquinho sobre o nosso cenário econômico, né? Que estamos atualmente em um mercado mundialmente recessivo e, consequentemente, em uma economia freada. Vocês já devem ter percebido, né? Que o ciclo ele é vicioso e não mais virtuoso. Que a economia ela é projetada, né, para um alto consumo e a sua ausência leva a este ciclo vicioso que tende a diminuir tudo, né, ou seja, sempre menos, né? Nesse momento nós descobrimos que nós não precisamos mais daquela casa na praia, né, daquele apartamento maior, o nosso carro ainda está novo, né, pode esperar. As nossas roupas ainda estão boas, em quantidade suficiente, também não precisa fazer aquela visita do shopping naquele momento, né? Aquela viagem também pode ficar para o ano que vem. O nosso celular ainda está com a tecnologia atualizada, então nós mesmos, né, acabamos freando a economia, né, e assim por diante, tudo é adiado, né? E esse ciclo vicioso faz o mundo frear, faz com que diminua a produção, os custos, as pessoas, a oferta de emprego, né? Nós temos um efeito contrário. Aquele endividamento que ontem estava enquadrado dentro do nosso orçamento, hoje nós temos mais dificuldade, né, em estar liquidando, e é nesse momento que começa a inadimplência no mercado. E os bancos, apesar da necessidade de aumentar o volume de negócios, eles começam a ser mais criteriosos na seleção de clientes, diminuindo a oferta de crédito. Nesse momento temos dois cenários: os grandes bancos, na qual a carteira dos nossos produtos é mais uma entre todas as outras, né? E os bancos menores, cuja a carteira tem uma participação maior, mais significativa em seu todo. Com esse ciclo vicioso negativo, os pequenos bancos eles ficam enfraquecidos e estão se vendendo aos grandes bancos, né, que formam com isso um monopólio e começam a ditar as regras do mercado. Ditam para quem, quando e quanto nós devemos vender. O segredo nesse caso é diversificar, né? Do mesmo modo que a Volare diversificou, né, seus nichos, né, seus segmentos, hoje fretamento, turismo, escolar, CFC, o urbano, enfim, né, governo diversificou seus nichos. O revendedor também ele precisa se preocupar em diversificar seus parceiros financeiros e as modalidades, né? Não focar apenas em uma modalidade, que cada cliente possui um perfil de crédito, né? Então, se você tem só o Itaú, você vai atender um perfil de cliente. Você tem só o Bradesco, você vai atender um perfil de cliente. Então, precisa ter todos, né, o máximo de parceiros financeiros em todas as modalidades, para estar atendendo todo o nicho, né? Buscando soluções de crédito para cada necessidade, sempre focando o melhor produto com a melhor oferta de crédito. Isso é decisivo nesse momento, né? A crise Euro 5 já foi praticamente, ou foi superada já pela Volare, ao contrário da concorrência, né? Hoje o que está segurando nossa evolução é a oferta de crédito.
Por isso, nós estamos trazendo mais uma modalidade de financiamento, que é o leasing operacional, tende a ser uma opção, mais uma oportunidade de elevarmos os nossos negócios. O mercado é para todos, mas só se destaca quem encontra um caminho para cada adversidade. Nós temos este caminho, né? E nós gostaríamos que vocês entendessem assim, profundamente o produto, porque só conhecendo o produto profundamente, só se vocês comprarem esse produto é que vão conseguir vender ao cliente, né? Ele tem o perfil de cliente certo também. Nós vamos começar com um vídeo, não sei se vocês já viram, ele está disponível no portal também, um vídeo explicando, né, sobre o produto. Depois nós vamos entrar numa simulação, onde vamos esclarecer cada detalhe e ao final nós vamos abrir aí para o chat, para vocês estarem fazendo perguntas, né, esclarecendo algumas dúvidas, as dúvidas que ainda estiverem. Então, Edson, por favor, solta o vídeo aí para nós e vamos, na sequência, fazer a simulação. A Quality, em parceria com a Volare e a Rodobens Leasing e Locação, apresenta uma nova modalidade de financiamento. Mais uma opção para viabilizar os seus negócios. Leasing operacional. Modalidade incomum no Brasil, mas muito frequente nas economias maduras. Uma das mais utilizadas nos Estados Unidos. Seu papel é facilitar a aquisição e dar um destino aos bens usados. É um arrendamento mercantil. A diferença entre o leasing operacional e o leasing tradicional é que o tradicional faz a amortização de 100% do bem ao longo do contrato. Pouco atrativo, pois a parcela é similar ao CDC. Já o leasing operacional, mais conhecido como LO, faz a amortização da depreciação durante o período. Com um prazo máximo de 60 meses, deprecia em média 60% do bem, tornando a parcela atrativa inferior ao CDC e ao FINAME. O valor residual não é obrigatório, podendo devolver o veículo ao final do contrato. Podemos considerar um financiamento com entrada de 40% para o final, mas lembrando que não é obrigatória. A oferta do LO no Brasil é quase inexistente, sendo hoje a Rodobens Leasing e Locação praticamente a única instituição a operar esta modalidade. Para essa operação, a instituição precisa de uma estrutura complexa e conhecer profundamente os nichos que deseja atuar. Se está previsto que o arrendatário pode fazer a devolução do veículo, a instituição precisa dar um destino ao bem usado e recuperar o seu investimento. Este não é o negócio da maioria dos bancos, que tem o papel exclusivo de apenas vender o dinheiro. Para precificar, é necessário avaliar riscos: produto, perfil do segmento, depreciação, demanda, região, entre outros aspectos. No caso de devolução, a velocidade da venda pelo custo projetado determina se o nicho é viável. O LO, por ser um produto customizado, não oferece uma tabela de preço com coeficientes pré-fixados. A precificação será realizada por segmento, produto e região. Inicialmente, vamos operar com escolar, fretamento, turismo e CFC. Não existe previsão para a precificação no segmento de transporte urbano, por ter uma vida útil menor com uma depreciação maior. O LO está disponível para pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem o benefício de crédito tributário para empresas classificadas no regime de lucro real. O segmento escolar, em sua maioria pessoa física, é o que possui a menor renda, entre R$ 4 a R$ 9 mil em média. Mas o segmento tem um grande desejo pelo micro-ônibus. Ajustar a capacidade de pagamento sempre foi o nosso maior desafio. A modalidade mais desejada é o FINAME, mas não está disponível para a pessoa física. Mesmo assim, possui uma parcela decrescente
não se enquadrando na sua capacidade de pagamento. Pela primeira vez, uma modalidade de financiamento é capaz de fazer esse ajuste. O leasing operacional. Sem entrada em dinheiro, sem receber usado como entrada, com a BIM liberada. Vamos analisar a simulação do V6 escolar? Então agora nós vamos ver uma simulação do V6. Edson, pode colocar a simulação. Eu vou falar um pouquinho devagar, porque está havendo algum problema de conexão aí com o pessoal. Nós fizemos uma simulação modelo com o Volare V6 a um preço promocional, né? Que é uma promoção que a fábrica fez a nível Brasil. Pode avançar um pouquinho. Então, o leasing operacional, como a Miriam explicou no vídeo, uma operação de financiamento sem entrada, com a parcela maior ou a entrada, né? Referente à opção de compra ao final do contrato. Os aspectos relevantes são modalidade de leasing, na qual o arrendatário paga pelo tempo de uso do bem, a depreciação. Não possui valor residual garantido, o VRG, sendo o saldo residual opcional. Não há obrigação de compra do bem ao final do contrato, apesar que o nosso segmento esse é pouco, né, desejável a devolução, né? O nosso cliente, ele, na sua maioria, ele deseja ficar com o bem. Ideal para quem utiliza o transporte como atividade profissional, e o valor de parcela menor em comparação às de CDC e a de Finame também. Então, nós fizemos aqui uma simulação no valor de 140 mil, né, já o preço promocional do V6. Comparamos aqui, então, com a modalidade CDC em 60 meses, onde a parcela ficaria 3.842. E no leasing operacional, parcela fixa também de 2.790, uma diferença de 1.052 na parcela, que em 60 meses teríamos uma economia de 63 mil. E se a gente capitaliza essa economia, né, em 60 meses, a uma taxa de CDI em torno de 69%, uma taxa, né, um patamar baixo, esse 63 mil, ele... O pessoal não está mais ouvindo o áudio. Não está ouvindo o áudio? Não está ouvindo. O pessoal de Caxias não está ouvindo, aqui não está ouvindo, a Cíntia não está mais ouvindo. Eles têm que reiniciar lá, então. Porque aqui está normal. Atualizar. Tenho alguns não estão ouvindo mais a transmissão. Eu vou dar um tempinho aqui para reiniciar, para dar o F5 aí e reiniciar para estar restabelecendo o áudio. Tá? Eu só peço, então, pede, por favor, Rafael, para o pessoal, então, confirmar aí se restabeleceu. Restabeleceu o áudio. Conexão, isso aí depende já. Aí, voltou. Voltou, mas ninguém mexeu em nada, como você pode ver. Gustavo de Paula. Não, é. A conexão deles zerou. Dá o áudio para você ver, aí você tampa aí. Ok? Então, vamos continuar? Não, então vamos continuar aqui da comparação do CDC com o leasing operacional, uma diferença de R$1.000, economia de 63 mil, né, na diferença de parcela. Capitalizando em 60 meses, teríamos uma economia, um valor de 77 mil só em diferença de parcela. Então, na próxima tela, onde a gente faz a relação de depreciação e a previsão do valor residual. O leasing operacional, diferente do leasing tradicional, ele trabalha simplesmente fazendo no período do contrato a depreciação do bem. Então, como que o banco faz isso?
usa uma tabela média de mercado, né? Onde um veículo 0 km ele deprecia em média 20% no primeiro ano, né? A partir do momento que você tira o carro da concessionária, ele já tem a fase mais crítica aí na depreciação. E nos demais anos vai depreciando em torno de 10%. Então o banco calculou que em 5 anos a depreciação de um veículo 0 km é em torno de 60%. Então, são esses 60% que ele vai financiar no período do contrato, restando aí, ao final, uma diferença de 40%, né, que seria, basicamente, a entrada que não foi realizada na operação. Então, ele prevê que o saldo residual será em torno de 40%, nesse caso aqui, em torno de R$64 mil. Porém, o contrato de leasing operacional, a modalidade de leasing operacional, ela é sem VRG, sem valor residual garantido, conforme as normas, as regras do Banco Central. Então, não é possível expressar em contrato o valor do resíduo. Então, em contrato está especificado que o valor do resíduo será o bem a valor de mercado no final do contrato. Então, o que o banco vai fazer? Ele vai avaliar mercado, ele vai avaliar Molicar, vai avaliar FIPE e os pontos de venda, né? As lojas de seminovos que comercializam esse tipo de veículo. Então, ele vai fazer uma média e vai chegar a um valor de resíduo. Porém, para ele precificar hoje, para ele dar uma parcela, né, saber quanto que ele vai financiar de depreciação, ele precisa projetar. Ele projetou hoje uma depreciação de 60%, onde ele vai financiar durante o período de contrato, e um resíduo que ele vai, né, deixar para o final de 40%. Foi isso que ele projetou, os 64 mil. Então, ao final do contrato, se o produto, se o V6 estiver valendo, né, em média de mercado, R$80 mil, que é a grande dúvida, né, que os nossos clientes tiveram, se ele estiver valendo R$80 mil, o banco vai negociar com o financiado. Ele não vai exigir do financiado que ele pague os R$80 mil, que é o valor de mercado. Ele projetou 64 mil. O que ele não pode, né? O que ele vai evitar é ter prejuízo na operação. Então, ele vai obedecer uma lógica, né? Que se ele tiver que, ele não quer de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, ter esse veículo de volta. Ele sempre vai trabalhar para que o cliente fique com o veículo ao final do contrato. Então, ele vai negociar com o cliente nesse momento. Se ele pega o veículo, né, para a sua loja de seminovos, ele vai ter custo com o frete, ele vai ter tributação, ele vai ter custo com manutenção, ele vai ter comissão, não sabe em que tempo esse veículo vai girar, né? Quanto tempo mais ele vai depreciar, quanto tempo mais ele vai, qual o custo que ele vai ter, né, financeiro sobre esse produto. Isso aí é imprevisível. Então, ele vai negociar com o cliente pelo valor que ele projetou, que é os 64 mil, tá? Isso é fatal. Se o inverso acontecer, se o bem daqui 5 anos estiver valendo 55 mil e não mais os 64 mil, como está previsto que o cliente pode devolver o veículo, da mesma forma o banco ele vai negociar, ele não quer o veículo de volta. Então, se ele não vai dizer, me pague os 64 mil que eu projetei, e não importa o valor que ele estiver no mercado. Não, ele vai negociar com o cliente pelo valor de mercado, porque da mesma forma, se ele pegar o bem de volta, vai ter todos aqueles custos que eu mencionei, e ele não vai recuperar o valor de 64 se ele trouxer o veículo para o seu estoque. Então,
sempre o banco vai negociar a melhor viabilidade para que o financiado fique com o veículo, né? E a rentabilidade do banco é justamente ao final do contrato, onde ele vai recuperar esse resíduo e aonde ele vai fazer a sua rentabilização. Existem bastante dúvidas a respeito desse valor residual, até se vocês quiserem estar perguntando já nesse momento, né, que eu acho que é o ponto que a gente deve trabalhar mais, pode estar já colocando a pergunta no chat, tá? Eu já vou comentar aqui uma dúvida que ontem, né, na apresentação foi bastante frequente aí, que é de acharem, né, do cliente achar que o 40% de resíduo era sobre o valor de mercado lá daqui 5 anos. Não. Os 40% eles foram projetados sobre o valor de nota hoje. Então, no caso ali, o cálculo sobre 64 mil. Então, não é sobre o valor do bem depreciado daqui 5 anos. O banco projetou 40% do valor de nota do veículo 0 quilômetro, de quanto o cliente comprou esse bem, tá? A Rafaela está perguntando aqui, né, que se o cliente não quiser de forma alguma ficar com o veículo, está previsto que ele pode devolver, tá? Ele pode devolver o bem, sim. O que o banco vai avaliar? Por isso que no contrato, ele estabelece algumas regras, né, que também é um dos fatores que geraram bastante dúvidas, né, que ele estabelece lá qual é a quilometragem que aquele veículo vai rodar mensalmente, qual é a quilometragem máxima que o bem será entregue ao final, porque para ele projetar custo, para ele projetar resíduo, para ele projetar valor de parcela, ele precisa projetar quanto esse veículo vai depreciar, né, para no final do contrato ele não... eu financei um veículo que ia ser utilizado no fretamento, ia rodar 6 mil quilômetros, ia depreciar tanto, ia ter um desgaste de tanto, e eu recebi um fiapo, né? Não era nenhum que foi colocado no urbano, rodou 10 mil quilômetros, veio todo torto, né? Que eu não vou conseguir recuperar aquele valor de resíduo que eu estimei. Então, ele estabelece em contrato, ele combina com o cliente, ó, esse veículo vai rodar no máximo tanto, né? Esse veículo precisa ser devolvido nessa e nessa condição. Aí, dentro dessa regra que ele estabeleceu em contrato, pode devolver o bem. Se ele usou mais do que devia, né? E no contrato estava uma utilização, de 6 mil quilômetros por mês, e ele utilizou aí 7 mil, o banco vai fazer a relação, né? O carro também em bom estado, ele vai ser coerente nesse sentido. Agora, se o bem tiver com uma utilização muito superior e muito depreciado, das duas uma, ou ele vai dizer para você, olha, o veículo é teu, me paga o saldo residual, ou então, você quer me devolver, eu vou ter que fazer tal e tal manutenção, você me paga essa manutenção aqui para eu colocar ele em condições, né, que eu possa recuperar o valor de resíduo. Então, é isso que vai acontecer. Ele pode devolver, porém, na devolução, ele precisa estar dentro das regras do contrato, senão o banco pode se negar a receber, falar, não, esse veículo está fora das condições que a gente combinou, você, né, fica com o veículo, ou seja, ele vai dar um valor de manutenção, que no final da história é melhor você ficar com o veículo. Tá? Então, é por isso que ele estabelece dentro do contrato as condições do uso. Tá? Se as condições de uso tiver previsto, sem problema, pode fazer a devolução.
Então, se na vistoria, na devolução é feita a vistoria, claro. 30 dias antes do vencimento do contrato, o banco vai perguntar ao cliente qual é o seu desejo. Seu desejo é devolver o veículo, seu desejo é quitar o resíduo, vamos negociar o resíduo, vamos negociar pelo que eu projetei, ou vamos negociar o resíduo e você vai financiar novamente, né, conforme aquelas condições que a gente já tinha esclarecido. Então, vai haver uma vistoria sim, com certeza, tá? O contrato não é igual para todos? Não, não. A base é igual, porém, cada contrato especifica qual é o segmento, qual é a região que ele vai rodar, qual é a quilometragem que ele vai rodar, tá? Então, cada contrato vai estabelecer isso justamente para quando, né, houver a possível devolução, o financiado atenda o que ele combinou com o banco, tá? Porque senão a parte mais vulnerável nessa operação de leasing operacional é sempre o banco, tá? Não é o cliente, não. A parte mais vulnerável é sempre o banco nessa operação. Ele é que está correndo todo o risco, tá? O Cleison está perguntando se o cliente oferecendo 40 mil de entrada, é financiado o restante, o residual fica com base no 140. No leasing operacional não é possível dar entrada. O leasing operacional é sem entrada, ou seja, a entrada de 40% fica para o final do contrato. Se o cliente tem 40 mil para dar de entrada, então ele vai para uma operação normal de CDC, ou se for pessoa jurídica, uma operação de FINAME. No leasing operacional é sem entrada, tá? Aí, se o prazo diminui, né? Se não for 60 meses, for 48 meses, aí o valor de depreciação também diminui e o resíduo aumenta, né? No caso, vai depreciar 50% e vai sobrar um resíduo de 50% também. Então, é equivalente ao prazo da operação. Tá? Análise de LO é a mesma de CDC e do FINAME? Sim. O crédito é o cliente que possui, é o cliente que tem, não é o banco que dá o crédito. Então, ele tem crédito para a FINAME, ele tem crédito para o CDC, ele tem crédito para o leasing operacional. Que a gente pode fazer a relação. O cliente tem crédito para 90% de FINAME, para 90% de CDC, é diferente de ter um crédito 100% no leasing operacional. Só que a relação é diferente, né? Porque o que o banco avalia é o desembolso mensal, a capacidade de pagamento dele também. Então, a parcela do leasing operacional sempre será inferior ao CDC e 90% dos casos inferior à parcela do FINAME. Então, se enquadra para CDC, enquadra para FINAME, enquadra para leasing operacional. Existem alguns casos de cliente que só possui crédito com 50% de entrada, né? Para esse cliente, em função aí, essa é uma outra situação. Aí pode acontecer de o cliente falar, esse cliente, o crédito dele está comprometido em função do endividamento dele, só com uma boa entrada de 50%, né, para minimizar o risco e tudo mais, aí ele já não se encaixaria dentro do leasing operacional em 100%, aí já foi muito ao extremo, tá? Mais alguma dúvida sobre o resíduo? Lá no final a gente vai falar mais um pouquinho também sobre resíduo. Acho que vamos continuar aqui Mais alguma pergunta, Rafael? Vai colocando a próxima tela aqui, eu vou responder essa pergunta aqui também. E aí a gente já vai falar aqui sobre o comparativo do leasing operacional com o FINAME.
A Mari está perguntando qual a taxa de juros para financiar o valor residual do veículo, né, se a Rodobens financia. Então, o Rodobens hoje, ele não financia veículo usado. Porém, essa operação é uma operação realizada pelo Grupo Rodobens, pela leasing, né? Ele já vai ter o histórico do cliente, a operação vai estar dentro de casa. Então, o Rodobens vai continuar financiando esse cliente, né? E vai financiar esse usado. Agora, o cliente, ele precisa manter o crédito dele, né, até o final do contrato. Precisa pagar as parcelas em dia, ele precisa estar com o crédito dele vigente ao final do contrato. Porque se ele tiver com restrição, tiver com atraso, aí o banco não vai refinanciar o resíduo no final desse contrato, tá? O que mais que ela perguntou? Ela perguntou também... Se o Rodobens vai financiar. O Rodobens vai financiar, sim, ao final. E a taxa? Ela perguntou a taxa, né? A taxa, ela também... A taxa de veículos, de financiamento de veículos usados, ela é maior que a de veículos 0 km. Porém, o banco também, ele vai estar negociando a taxa para a mesma taxa do veículo, o spread do veículo zero também. Ele não vai nesse momento, né, rentabilizar num spread maior, né, a operação. Ele já tem uma operação durante 60 meses, já vem a 60 meses, ele vai dar uma continuidade na operação dentro do padrão que ela já estava, tá? Ele vai manter o padrão de spread, tá? A Cris está perguntando se o veículo que custa 200 mil, ele vai financiar 60% desse valor, que é 120 mil, depois o resíduo será, em média, 80 mil reais. Sim, é isso aí. A projeção que o banco faz é essa, tá? Outra informação também que eu vou deixar para vocês é o seguinte: o leasing operacional, muita gente confunde com operação de Finame, que a parcela fica menor, né? Então confunde, é uma operação subsidiada. Não é uma operação subsidiada pelo governo, tá? Não tem subsídio nenhum de BNDES, é uma operação com captação privada. Então, a taxa, ela é igual à modalidade CDC e leasing tradicional, tá? É uma taxa de captação privada. O diferencial dessa operação é a engenharia de cálculo, tá? Que é o que a gente está colocando aí. É ele financiar primeiramente somente a depreciação, deixar o resíduo ao final com opção, né? Com opcional. Vamos, então, falar um pouquinho aqui da comparação com o Finame, né? Nós estamos comparando tudo sempre no prazo de 60 meses. Então, no TJLP, a primeira parcela desse caso aqui seria 4.530 e a última 2.482, uma média de 3.037, maior que a parcela de 2.790 do leasing operacional. No PSI, a primeira 3.710 e a última 2.471, média 2.821, maior ainda que a parcela do leasing operacional, né? Na próxima tela aqui a gente tem uma simulação de crédito tributário, tá? Para empresas enquadradas em lucro real. Essa modalidade, ela oferece um direito de crédito e PIS e COFINS de 9 ponto alguma coisa, não estou conseguindo ler ali, 9,25, né, para PIS e COFINS, e de até 34% no IRPJ, né, totalizando aí até 44% de crédito. Então, nesse caso, seria uma dedução mensal de 1.206 sobre a parcela de 2.790, né, totalizando ao final do contrato 72.400 de crédito, tá? Por quê?
porque essa parcela mensal, ela entra como despesa, né? Então, a empresa que está em lucro real, que tem tributos, né? A estar recolhendo mensalmente, ela tem o direito desse percentual em crédito mensalmente, tá? Então, nesse caso, para empresas que estão dentro do lucro real, essa operação, ela é matadora, ela é muito mais eficiente, muito melhor, muito mais vantajosa que a operação de Finame PSI, tá? E agora, ainda mais com a mudança do BNDES, né, onde ele vai mudar para o sistema convencional, que vai entrar em fila, né, para análise de emissão de PAC, e os prazos vão ficar aí como era antigamente, que sem previsão, né, depende do volume de negócio dentro do BNDES, vai ficar um pouco complicado estar utilizando o Finame PSI. Então, para empresas que estão no lucro real, que precisam de despesa, tá? Essa operação é uma operação, com certeza, a mais vantajosa de todas. Tá? Pode mudar a tela. Aqui nós fizemos, então, uma comparação aí do custo da operação em todas as modalidades. Então, no CDC, né, 60 parcelas de 3.842, totalizam 230 mil. No Finame TJLP, 182, e no PSI, 169. No leasing operacional, ficaria 167 mil mais 64 mil de resíduo. Se você somar, ainda fica menor ou o mesmo valor ali que o CDC, que é 230 mil. Para a empresa que tem o crédito, né, tributário, ela teria uma dedução ali de 72.400. Então, o custo efetivo da operação seria 159 mil, menor que o Finame PSI, com a diferença de que o cliente não capitalizou, não empregou nenhum capital próprio na operação, e ele tem a opção de devolução ao final do contrato, né? Se ele fizer a devolução do bem, ele gastou nessa operação somente 87 mil, né? Se você pegar, vamos dizer, o cliente locou, se você dividir aí 87 mil em 60 meses, vai dar R$1.000 e tantos reais, R$1.500, se eu não me engano ali. Então, não existe, eu não vi em nenhuma locação de um Volare 0 km por R$1.500, né? Então, é uma operação muito rentável para a empresa, né? Porque ele não fica com o capital dele imobilizado, né? Ele não fica com o capital parado, ele vai estar com a frota sempre atualizada. As grandes empresas, as multinacionais, tá, que é o principal foco da Rodobens, é a opção que eles fazem nesse momento. Tá? É uma modalidade bastante utilizada na Europa, principalmente nos Estados Unidos. É a modalidade mais utilizada nos Estados Unidos, é o leasing operacional. Daí que a gente está trazendo essa cultura aqui para o Brasil. Já houveram operações de leasing operacional no passado, mas que não eram operadas dessa forma, né? Tinha uma série de restrições, uma série de detalhes que inviabilizavam a operação. Tá? Então, ela foi nesse longo, né, período de tempo aí, foi maturada e foi ajustada para a nossa realidade. Próxima tela. Aqui, no caso do V6 escolar, nós fizemos uma comparação com a van, né? Uma van escolar de R$95 mil. O valor da parcela em CDC em 60 meses é em torno de 2.609. Isso numa taxa, né,
uma das melhores taxas no mercado, que nós cotamos aqui na melhor taxa do Rodobens. Depois lá na frente nós vamos comparar aí com algumas taxas aí utilizadas até do próprio Rodobens, onde ficam bem mais caras. Para a gente fazer uma comparação justa, né, nós utilizamos essa melhor taxa e a diferença da parcela do leasing operacional do Volare 0 km para uma van seria em torno de R$180, né? Praticamente nada, né? E as vantagens? Uma van usada, né? A própria fábrica fez uma estimativa aí a nível nacional que existe uma economia de combustível e manutenção de R$1.000 ao mês, né? Entre um V6 0 km e uma van usada. E considerando também o aumento, né, da capacidade de pessoas, né, de lugares, que se o transportador trabalha em 3 turnos, né, ele tem um aumento de 8 lugares, trabalha em 3 turnos, ele tem 24 passageiros a mais ao mês. Há uma média aí de mensalidade a R$100, ele tem mais R$2.400 de renda. Então, só esse aumento de capacidade de lugares já seria praticamente suficiente para estar pagando a parcela de LO, né? A renda é o aumento da renda dele. Fora que o transportador escolar está sempre fazendo um evento a mais, fazendo uma excursão de final de semana, né? O turismo, enfim. Então, vamos para a próxima tela. Aqui nós comparamos com a entrada, né? Que também já foi apontada aí há pouco, né? Para ter uma parcela similar ao leasing operacional no CDC hoje, o financiado teria que dar uma entrada de R$40.000, né? Para chegar numa parcela de R$2.783. E hoje é bastante difícil, né? Um cliente que tenha um valor de entrada como esse, né? Porque ele está sempre com um veículo usado. Hoje o mercado está bastante saturado, né, de veículos usados, está difícil colocar esse veículo usado e é isso que está freando a troca, né, por um veículo 0 km. Para ele comprar o 0 km, ele precisa vender o usado dele. Então, se ele aplicar esse valor de 40.000, né, a taxa de CDI, ao final de 60 meses ele tem os mesmos 60.000, que é o valor de resíduo ao final do contrato. Então, essa logística, né, do transportador escolar, principalmente, de estar adquirindo um veículo 0 km e ele tem um único veículo, né, a van ou o micro-ônibus dele usado, aí ele precisa vender. Ele não pode parar, geralmente ele só pode fazer isso nas férias de junho, julho, né, ou nas férias de final de ano. E ele precisa fazer isso muito rapidamente, vender um veículo rapidamente hoje não é tão simples, né, não está fácil. E aí ele acaba vendendo a um custo muito menor do que ele projetou, acaba tendo até um prejuízo. A loja também, para realizar o negócio, ela acaba captando esse veículo, né? Às vezes até por um valor superior do que ele vai revender para poder fazer o negócio. Então, a questão do veículo usado na operação, ela é bastante ruim. E a modalidade de leasing operacional, ela isenta totalmente esse problema, né? Porque no leasing operacional o cliente ele tem 5 anos para estar vendendo aquele veículo dele. Então ele pode colocar a venda direta, né, num preço justo, né, que ele ache, né, de mercado, e a loja ela está totalmente isenta dessa responsabilidade, a menos que a loja ache que aquele negócio vai ser uma grande vantagem e ela deseja ficar com o veículo usado, mas na maioria dos casos não é assim que acontece, né? Vamos para a próxima tela. Aqui nós fizemos uma comparação com o refinanciamento, porque nós tivemos alguns casos, né, de cliente que precisavam de um veículo 0 km, né, um veículo mais novo para que promovesse menos manutenção e tudo mais.
mas também estava precisando de dinheiro, precisava de um capital. Então, eles acabavam optando por estar refinanciando o veículo, né? E a taxa de refinanciamento é mais alta do que a taxa de veículos usados, que já é mais alta que a taxa de veículo 0 km. Nós tivemos um caso de cliente que eu refinanciando o veículo, refinanciando 80 mil do seu veículo e a parcela ficava 60 vezes de 2.448, quer dizer, uma parcela bem próxima à parcela do leasing operacional. Então, em alguns casos, alguns clientes, nós resolvemos o problema dele. Ele adquiriu um veículo 0 km com uma parcela de 2.700, sem manutenção, e vendeu o veículo dele por 90 mil, 95 mil, 80 mil, né, quanto ele estivesse valendo, e também se capitalizou. E ele tem esse período de 5 anos para ele estar progressivamente se capitalizando de novo para quitar o saldo residual ao final, ou então no final ele financia novamente esse resíduo. Aqui, como eu falei, aqui tem algumas comparações aqui de parcela de van, né? Ducato, parcela de 2.700 no Rodobens, no Fibra, Ducato também com parcela de 2.400, parcela até de 3.700 de uma Sprinter, né, no Fibra, Pan-Americano, Citroën Jumper com parcela de 3.000, Ducato com parcela de 3.500. Em alguns casos aqui vocês veem que o cliente teve que dar entrada, inclusive, né? Deu entrada e ainda ficou com uma parcela superior à parcela do leasing operacional. E ele continua com uma van e não ainda um micro-ônibus. Então, aquele cliente, o perfil ideal, né, nesse caso aqui, é aquele cliente que vai trocar a van usada por uma van 0 km. Ele não precisa mais fazer isso, trocar a van dele usada por uma van 0 km. Ele pode trocar a van usada por um Volare 0 km, agora com essa modalidade, né? Se ele tem capacidade para pagar uma parcela de R$3.000 numa van usada, com certeza ele tem capacidade para pagar a parcela de R$2.700 no Volare 0 km. Então, ao término do contrato, tem-se as seguintes opções: aquisição do bem pelo valor do mercado, né? Porém, existe lá a projeção já realizada de 40% de resíduo, né? Onde o banco vai negociar a melhor forma para o cliente, porque ele não deseja ter esse bem de volta. Um novo financiamento do saldo residual ou a devolução do bem, sem valor residual, porém atendendo lá o que ele combinou no contrato, tá? Esse novo financiamento do saldo residual, ele pode ser amortizado, ele não precisa ser feito 100%. Se ele tem 10 mil, ele pode dar os 10 mil, financiar 54, se ele tem 20, ele financia 44, enfim, se ele quiser financiar, tiver quase todo o valor para quitar, vai financiar só 5 mil, ele pode financiar 5 mil, tá? Ele é bem flexível. O banco, a leasing, ela está criando aí, em breve nós teremos novos produtos, tá? Para estar já fazendo uma programação de quitação desse resíduo, algumas vantagens ele vai criar para estar viabilizando melhor, tá? Dando mais tranquilidade pro financiado na questão de quanto será o meu resíduo, né? Que essa é a grande dúvida também. Ele está criando alguns produtos onde vai ficar bastante claro, bastante tranquilo pro financiado quanto é o resíduo, tá? Ele vai ficar efetivo. Hoje não é possível expressar em contrato, mas ele está criando alguns produtos paralelos que o cliente vai estar realizando no mesmo momento do contrato e vai ficar lá expresso e ele vai estar amortizando, enfim, vai ter uma série de opções aí, melhorias, tá? Na questão do produto. Aí aqui na simulação a gente colocou
algumas especificações sobre o produto, tá? O que eu oriento, né? Que aquilo que eu falei no começo, é impossível você vender alguma coisa que você não compra, né? E para melhor vender esse produto para o cliente, tem que acompanhar essa simulação no PowerPoint similar a essa que nós fizemos. Isso a Miriam e a Jéssica, elas fazem a cada... Vocês precisam solicitar, ela faz, né? Elas não vão fazer sem vocês solicitarem, por quê? E às vezes se faz uma cotação para aquele mesmo cliente no modelo tal, aí vocês já mostraram a simulação. Vai mudar o modelo, só vai mudar a parcela, então né, não precisa toda hora estar lá para o cliente, agora a simulação e mostra todo o desenho para o cliente, às vezes né, estressa até o cliente. Mas a cada necessidade, tá, vocês solicitem essa simulação do PowerPoint, tá, daquele orçamento para estar apresentando para aquele cliente, que é a forma mais fácil de vocês estarem vendendo o produto e a operação, que é a forma mais fácil de dar um entendimento ao cliente. Então agora nós terminamos a simulação, eu vou passar aqui para as dúvidas que ainda ficaram, tá? O Acácio, ele está com uma dúvida, né? Caso o cliente estiver bem atendido no mercado, como fica o refinanciamento do veículo? O banco, ele já assumiu, a partir do momento que ele faz o leasing operacional, ele já assumiu com o cliente esse compromisso de refinanciar se ele tiver com o crédito dele em dia ao final do contrato. Então, bem atendido no mercado é relativo, porque se ele estava com uma parcela de 2.790, né? E agora, com o financiamento do resíduo, essa parcela vai diminuir bastante, vai diminuir para 1.000 né, e tanto, ele continua com capacidade de pagamento. Então, o banco vai continuar atendendo ele, né? Então, não existe esse risco de o banco chegar lá e falar, não, eu não vou refinanciar o saldo devedor porque você está bem atendido. Ele só não vai refinanciar o saldo devedor se o cliente não tem mais crédito no mercado e se ele teve dificuldade para honrar o contrato, né? Pagou com muito atraso e tudo mais, aí ele vai dizer assim, olha, você não está conseguindo pagar, me devolve esse bem, entendeu? Então, ele precisa zelar pelo crédito durante esse contrato, tá? É obrigatório algum tipo de seguro? Então, o contrato pede o seguro, sim, né? A leasing pede o seguro, da mesma forma que o Finame também exige o seguro, mas nenhum contrato de leasing operacional foi barrado pela falta do seguro. Agora, é sabido, né, que em nenhuma modalidade, né, de operação financeira, nem no CDC, nem no Finame, TJLP, o PSI, o leasing tradicional ou leasing operacional, é sabido que o bem não é do cliente até o pagamento da última parcela, nem no CDC. Então, o cliente tem responsabilidade sobre esse bem. Então, se acontecer qualquer coisa com o bem, qualquer sinistro, se ele tiver perca total, se ele foi roubado, se ele tem uma manutenção, a responsabilidade é do financiado. O contrato dele continua vigente da mesma forma, o resíduo ao final continua da mesma forma, ele vai dever, ele não tem o banco. Se o carro foi roubado, ele não tem um carro para devolver para o banco ao final. Então, além de ele ter que pagar o contrato, continuar honrando o contrato mensalmente, chegar no final, ele ainda deve o resíduo, tá? Então, é esse o risco que ele corre por não fazer o seguro, tá? O banco não está barrando nenhum contrato por não ter o seguro, para não ter essa segurança, mas a responsabilidade é toda do cliente. Se o leasing operacional aparece endividamento no Banco Central, pela operação estar em nome do banco, com arrendamento ao cliente, não aparece no Bacen o endividamento, tá? Não aparece. Só vai aparecer no Bacen se ele atrasar a parcela. Aí vai aparecer lá
vencido de 2.790 a mais de 30 dias, a mais de 60 dias, aí o vencido vai aparecer, tá? Mas o banco não vai aprontar o contrato total e não vai aprontar que ele tem um endividamento, né? Porque o endividamento é da leasing, tá? O cliente pode propor ao banco o valor residual fixo. Então, esse é um detalhe que a leasing já está trabalhando junto ao corpo jurídico, né? Que é formalizar um documento à parte, um contrato à parte, né? Uma proposta do financiado já para o banco, propondo o valor de resíduo, tá? Isso eles já estão estudando, já estão formulando lá e vai ter, tá? Uma formalidade, não em contrato, mas separadamente, né, onde ele já faz a proposta para o banco do resíduo e o banco aceita, tá? Isso o banco já está preparando. Mais alguma pergunta? Plateia? Celso? Então, com relação ao saldo residual, em caso de novo financiamento no final, a taxa é estipulada no contrato ou é de mercado? Não, não é estipulada uma taxa hoje, né? Porque o mercado ele é variável, sim. Ele vai obedecer a uma taxa de financiamento de CDC zero com spread do 0 quilômetro na época, tá? Então, hoje nós temos aí em média uma taxa de CDC de 1,60, né? 1,55 a 1,60, 1,65. Essa é mais ou menos a taxa do CDC 0 quilômetro hoje. Se lá, né, se daqui 5 anos o mercado está numa outra situação, a taxa tiver 1,20, ele vai cobrar a taxa de 1,20 no mercado, né? Se a taxa caiu. Se ela subiu, né? Se todos os referenciais de taxa eles subirem, a taxa vai subir também, tá? Ela vai ser a taxa de mercado também, porém com o spread do veículo zero, tá? Aproveitando até que surjam mais algumas dúvidas, nós estaremos fazendo novamente a apresentação do leasing operacional na semana que vem. Nós vamos estar definindo aí até quinta-feira qual vai ser a data, mas provavelmente será na segunda-feira, nesse mesmo horário, das 17 horas. E também nós podemos estar fazendo essa apresentação separadamente, revenda por revenda, para estar esclarecendo bastante as dúvidas que às vezes tem particularidades na região. Então nós vamos, é só contatar aqui a Miriam, a Jéssica, o Rafael, para estar agendando um horário para a gente estar fazendo uma apresentação exclusiva, tá? Isso nós estamos aqui à disposição para estar fazendo essa apresentação exclusiva do leasing operacional. Também fizemos vários eventos com sindicatos, tá? Em loco. Nós também vamos, em loco, tá fazendo essa apresentação, esclarecendo dúvidas, esclarecendo diretamente ao cliente, tá? Também nós podemos estar trabalhando dessa forma. A Miriam, ela vai estar enviando para vocês um e-mail com o link do portal, o login e a senha de acesso, onde que nós disponibilizamos lá o vídeo, né, das últimas apresentações, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, as ferramentas, né, cópia do modelo de contrato, essa simulação, tem uma tese também realizada por uma aluna da FGV sobre o que é o leasing operacional, é bastante grande, acho que tem 64 páginas, com certeza não vai dar para ler tudo, mas de repente é uma fonte aí de pesquisa para tirar algumas dúvidas, tá? Todo o suporte, a gente está aqui à disposição, meus contatos, né, nos meus e-mails sempre
tem meu celular, rádio, e-mail, para estar a qualquer momento consultando e esclarecendo dúvidas. Às vezes até está com algum negócio lá, na hora surgiu uma dúvida que não foi falado, pode estar me ligando que a gente vai falar e esclarecer, tá? Porque o que nós queremos é viabilizar a operação e que a rede venda bastante o Volare, tá? Mais alguma dúvida, Rafael? Se alguns tiverem algum problema aí de áudio, de conexão, o Edson vai disponibilizar essa apresentação em vídeo para estar assistindo depois, também estar repassando para a equipe comercial, tá? Quanto tempo, Edson, mais ou menos, para estar disponibilizando? Amanhã já. Amanhã, né? Amanhã você já publica. Então, a partir de amanhã, no final da tarde, já está disponível, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos ajudar, né? Alguma dúvida que... Miriam, alguma dúvida mais frequente, pessoal? O mais frequente era justamente o residual, né? Essa parte do resíduo. Pessoal, muita gente pensava que é os 40% em cima do valor... De mercado. De mercado, exatamente. Não, é 40% sobre o valor de nota, tá? Mais um detalhe também que eu gostaria de colocar, né, da mesma forma que o leasing tradicional, né, opera, nesse caso o recibo do veículo ele deve ser arquivado, tá, na sede da leasing, tá, na matriz. Então nós pedimos para que eles sejam enviados para nós, tá? As despesas de documentações, IPVAs mensalmente, multas, tá? Isso está especificado em contrato, é por conta do financiado, tá? Todos esses custos são por conta do financiado. Mais algum detalhe, Miriam? Acho que é basicamente isso, Madison. Mais alguma dúvida aí, Rafael? Tá. Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês. Como eu falei no início, é mais uma opção para estar realizando os negócios, né? Ainda mais agora que vai ficar um pouco mais escassa aí a oferta do Finame PSI, em função da dúvida no prazo junto ao BNDES, né? Nós sabemos que os principais bancos, né, os maiores bancos, eles estão mais seletivos. Queria também estar pedindo aí para vocês um pouquinho de paciência com o tempo, né, do Rodobens, porque com o recuo desses grandes bancos, o Rodobens ele está com um volume 4 vezes maior de propostas em análise, né? E o Rodobens, ele não consegue aumentar o volume de pessoas em velocidade, né, ideal e também não nessa proporção, porque o mercado ele é mutante, nós não sabemos se amanhã o Itaú volta, né, com apetite novamente, o Bradesco, o Safra, enfim, e aí o volume começa a migrar de novo e o Rodobens fica com menos volume. Então, um pouquinho de paciência no tempo de análise. A gente sabe que o tempo é dinheiro. Então, assim, quanto puder tá um passo à frente, tá com a documentação completa, com bastante informação, porque o banco ele tá vendo o papel, né? É difícil você fazer uma análise sobre papel, com certeza vocês que estão na ponta, conhecem o cliente, sabem, né? Conhecem todo o histórico do cliente, conseguem, né, ter uma visão melhor, conseguem, né, analisar melhor muitas vezes. Então a gente pede para que vocês repassem essa informação, mandem, né, pareceres sobre a proposta. Quanto mais a operação, mais rapidamente ela vai andar na fila de análise, tá? De ver bastante proposta, ficar na fila de análise por falta de informação, por falta de contato com o cliente,
por falta de confirmação, de esclarecer, enfim, tudo aquilo que também já não é novidade para vocês, né? Mais alguma novidade? Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho do Pan-Americano também, sobre o principal nicho que ele atua, que é a pessoa física, que é o transporte alternativo, né? Que é outro perfil, né? Ele só tem o CDC e é um perfil diferenciado do Rodobens. Esse nicho ele está com sérios problemas e sofrendo alguns reajustes, e nos próximos dias aí eu vou chamar vocês também para estar fazendo uma reunião para estar colocando um pouquinho sobre esse setor, tá? Mais alguma coisa? Então, obrigada, tá, pela atenção, estamos à disposição e espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e que o produto leasing operacional seja mais uma opção para estar vendendo mais Volare, né, e para ser um diferencial aí perante essa crise que o mundo está atravessando, tá? Obrigada pela atenção. Boa noite.